Eu estava com um pastor, pregador, um homem muito sério, e naquele dia Deus me deu uma inspiração para uma mensagem. Naquele dia. E a gente estava conversando, eu falei com ele, pastor, Deus me deu uma inspiração para uma mensagem. Dá para dar uma parada aqui na conversa? Dá. Aí eu peguei uma folha de rascunho e comecei a escrever a mensagem. Escrevi 4 tópicos, tal. Aí aqui, pastor, o que Deus me deu? E ele testemunhou. E na igreja dele, uma grande igreja, faz uma série de conferências e eu fui convidado para pregar nesta conferência. E eu falei para ele, olha, rapaz, vou pregar essa mensagem lá na sua igreja. Depois eu preguei a mensagem, ele viu como ela foi formada e ele me viu pregando. Rapaz, tinha uma pessoa lá, rapaz, que pegou o áudio da mensagem, pegou o áudio para a mensagem. Naquela época tinha muito de representante de pregador, eu represento fulano de tal, eu represento o material dele, eu que faço as agendas dele aqui, posso representar tudo tal. Rapaz, ele pegou o áudio, passou para esse pregador, rapaz. Pô, esse pregador, num evento, num congresso, rapaz, pregou a mensagem que eu tinha pregado. Ele só mudou o personagem, mas todo o conteúdo é o mesmo. Aí, rapaz, outro pastor que estava no evento me liga, 11 horas da noite, Gama, acabaram de pregar a tua mensagem aqui, cara. Tô te ligando para você meter na justiça, porque o camarada tá abusando. Plagiando. Isso é plágio. Você tem direitos autorais. Põe na justiça. Aí eu disse para ele, pastor, fica tranquilo. A mensagem não é minha, eu não sou dono da mensagem. Dono da mensagem. O dono da mensagem é o Espírito Santo. Tem os dois lados nisso aí. O positivo, que ele está abençoando o povo. Agora, o negativo, que significa que ele não tinha mensagem para esse congresso. Então, dá dó dele, vamos ter misericórdia. Aí, no auge, esse pastor veio pregar no congresso de jovens, onde eu tinha pregado a mensagem pela primeira vez. Pô, ele não foi na mesma mensagem, cara. Aí o povo todo, essa mensagem é do pastor Cláudio Gama, a mensagem do pastor Cláudio Gama. Então, não me preocupa isto, principalmente quando a pessoa utiliza isto como um meio de crescimento, de desenvolvimento, de treinamento, e quando é sincero. Agora, o problema todo é quando a pessoa usa de má fé. Por exemplo, uma pessoa quando usa de má fé, eu tenho pessoas autênticas que ela prega, ela diz assim, olha, eu vou pregar para vocês, mas essa mensagem não é minha. Essa mensagem eu ouvi do pastor Cláudio Gama, me abençoou, citou a fonte, e eu vou compartilhar com vocês. Agora, quando a pessoa usa com má fé, eu não tenho nem mais como pregar essa mensagem. Por quê? Porque se eu chego atrás e vou pregar a mensagem, para o povo eu estou copiando a pessoa. Então, quem sofre, quem vai ser sacrificado é a própria mensagem. Gente, eu lembro, sabe de qual mensagem? Jeremias 18. Jeremias 18. Vaso na mão do oleiro. Muita gente pregou essa mensagem. Eu fico olhando para os caras assim, os caras, oi, Deus me deu essa mensagem aqui. Eu falei, Deus te deu a mensagem na época do CD, rapaz. Eu sei qual é a fonte. Aí eu falo assim, ó, CG. A pessoa treme. Ué, tu sabe? Sei. Vou dizer pra você, rapaz, superar algumas pessoas em algumas questões, pastor, não tem como. Deus dá uma inspiração para eu acho muito interessante. Não tem como a gente querer disputar como pregador. A nossa alegria é saber que nós estamos transmitindo uma palavra da parte de Deus. Não é aquela questão de que eu tenho que ser melhor, eu tenho que mostrar uma coisa no texto que ninguém viu. Não. E a galera hoje está viciada nisso. Isso é um problema. Aí coloca a culpa no Flávio Josefo, coloca a culpa no historiador, e o historiador, coitado, deve se remover no túmulo dizendo assim, não falei nada disso. Eu não escrevi nada disso. É um mal hoje. Porque a nossa geração é uma geração que foi muito agraciada, que não tinha os recursos tecnológicos hoje.
Porque hoje essa geração, ela ouve quem ela quiser. Verdade. Mas na nossa geração, a gente não tinha essa oportunidade. Ou seja, a gente saía de casa para fazer quilômetros, e às vezes ficar no cangote do outro para ouvir Gesiel Gomes, para ouvir Reverendo Napoleão Falcão, para ouvir Idecaso Takayama, para ouvir Gilmar Santos, para ouvir Gilvan Rodrigues, que eram os 5 nomes que peregrinavam o Brasil todo. E cada um com um dom diferente, cada um com um estilo diferente. Então, qual foi o meu caminho? Foi olhar para os 5 e procurar saber deles a metodologia, descobrir a metodologia como eles extraíram o texto da Bíblia. Então, mas não tinha como reproduzir uma voz potente do Gilmar Santos. Meus queridos e amados uma irmãos, voz natural que Deus deu para o camarada. Se você for reproduzir aquilo, você com 1 ano de pregação acaba com as suas cordas vocais. Como é que você vai reproduzir o nível de conhecimento do pastor Gesiel Gomes, que tem o dom da sabedoria? Se você der a genealogia para ele transforma aquilo numa mensagem. Isso é isso. Ele bate um texto, uma revelação, um dom de uma sabedoria. Então, como é que extrai isso? A aplicação. Algo que Deus deu para o pastor Napoleão Falcão. Pastor Napoleão Falcão, eu vi, eu sou testemunha disso. Ele terminou de pregar e falou assim: hoje Jesus vai batizar 120 crentes com o Espírito Santo. E eu não vou orar não, eu só vou levantar as mãos. E eram 120 crentes batizados com o Espírito Santo. Isso é um dom. Então a gente tem que ver o seguinte: como é que é isso? Então, isso não vinha de WhatsApp, naquela época não tinha isso. Esse pessoal tinha que pagar um preço, não tinha as informações que tem hoje. Então, onde era? Era a busca, era a oração, era a revelação, era tirar a força da fraqueza, ou seja, buscar para alimentar o povo. Então, eu procurei associar essas metodologias no meu ministério e eu procuro ser eu mesmo. No entanto, eu já tive muita experiência de chegar num congresso, eu cheguei num congresso, 15 mil pessoas, lá em Alagoas. Com 5 minutos que eu estava falando, eu ouvi, olhei para trás, o presidente do evento, da igreja, falou para o coordenador do evento assim: por que você trouxe esse camarada aqui para estragar meu congresso? Eu, com 5 minutos, eu ouvi ele dizendo, naquele jeitão nordestino: por que você trouxe esse camarada aqui, esse cabra aqui para estragar meu congresso? Em 5 minutos. Com 25 minutos, eu olhei para trás, esse homem estava de joelho, o mesmo que disse, com a cara no chão, chorando e gritando a Deus. Me levou 5 anos consecutivos. Por quê? Eu não começo a ministração preocupado como que o povo vai reagir. Eu começo conversando com a igreja. Sim. Quem olha assim fala: pô, acabou com o nosso congresso. Porque eu entendo que vai influenciar o povo, não sou eu. Que a turma hoje se preocupa muito com o resultado, né, pastor Cláudio? Mas é a palavra. É só você liberar a palavra que a palavra produz. Verdade. Você não precisa estar preocupado com isso. É a palavra. Se você tem um compromisso com Deus, uma vida no altar, se você ora, se você se consagra, se reserva para o Senhor, se você estuda a palavra, cabe a você ser apenas o instrumento. Abrir a boca, que Deus vai falar por meio de você. Então, a gente tem vivido essas experiências aí extraordinárias e eu glorifico a Deus por isso, porque se eu optasse por um estilo, talvez hoje essa geração não queria mais me ouvir. Verdade. Não queria mais me ouvir. Mas por eu manter o meu estilo na normalidade, numa naturalidade regida pela graça de Deus, então hoje eu tenho a facilidade de falar tanto para adolescente quanto para jovem, para adulto, para ancião.
tenho a facilidade de entrar tanto numa Assembleia de Deus tradicional conservadora, numa Assembleia de Deus mais moderada, numa Assembleia de Deus mais liberal, e trilhar também nas igrejas que não são das ramificações assembleanas. E com muita alegria a expansão do reino, e a mesma mensagem que eu prego em uma é a mesma na outra, não tem aquela de não tem que mudar aqui, mudar aquilo, porque a gente libera a palavra, e a palavra, a gente não é o dono da palavra, e Deus vai abençoando, e graças a Deus a gente está aí há mais de 3 décadas abençoando esse povo. 30 anos, pastor. 30 anos aí, né?